Boa noite. Está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com a jornalista e escritora Rosana Bond, que veio ao Acre para lançar o livro Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína. É isso, Rosana? É isso. Rosana, o teu livro trata um tema que é fascinante, né? Que é exatamente a atuação e a resistência do Partido Comunista do Peru, né? nesses anos todos, a organização, enfim, que é um assunto que ele é tratado pela imprensa nacional, ou pelo menos por boa parte dessa imprensa, né? Mundial até eu diria, né? Ou com certo exagero, né? Ou com uma censura silenciosa. Como é que foi para você entrar nessa história e de repente descrever o que está por trás dela? Bem, para mim foi uma experiência impactante, né? Como jornalista e tal. Porque vocês imaginem que no tempo que eu comecei a ir ao Peru, e década de 80, e que eu tive a oportunidade de ser a primeira jornalista da América a conseguir entrevistar os guerrilheiros do Partido Comunista do Peru, que é conhecido como Sendero Luminoso. Naquele tempo, o Sendero era, digamos, o Bin Laden da época, tá? E o presidente, o dirigente do partido, o professor de filosofia Abimael Guzmán, chamado de presidente Gonçalo, ele era praticamente o cara mais procurado do mundo, né? Então foi realmente uma experiência como jornalista maravilhosa, né? Impactante, emocionante, né? Eu estava até contando hoje de manhã para algumas amigas aqui que teve capítulos desse livro que eu escrevi chorando, sabe? A coisa realmente me tocou muito, né? Rosana, você até falou dessa questão do sendeiro, né? Qual é o impacto que tem dentro do Peru e até fora, né? Como o mundo vê a questão dessa guerrilha, né? Qual o impacto que tem o Partido Comunista do Peru ser tratado pela mídia como Sendero Luminoso? Bom, é o seguinte, né? O Sendero Luminoso, ele é, digamos assim, o pato feio, né? O monstro, o vilão, né? A imprensa sempre o tratou assim, né? É um grupo que é amado e odiado, mais odiado do que amado, enfim. Sempre houve muita injustiça e muita mentira com relação ao tema, tá? Isso de propósito, certo? Há uma intenção em vilanizar o Sendero Luminoso, sempre houve, acusando-o das maiores barbaridades que você pode imaginar. Tipo, são assassinos, são violentos, são fanáticos, recrutam pessoas à força, são crianças, né? São ligados ao narcotráfico, enfim. Aí, obviamente, a minha curiosidade foi muito por aí. Eu queria saber qual era a verdade. Qual é a verdade, né? Rosana? A verdade é que é tudo mentira, sabe? Quer dizer, tudo aquilo que se falou não corresponde à verdade. E isso não sou eu que estou falando. Eu tive o cuidado, nesse livro, de provar todas as afirmações, todas as minhas constatações lá, ou as minhas pesquisas feitas fora de lá. Eu tive o cuidado sempre, nesse livro, de colocar tudo preto no branco. Quem é que disse o quê, quem é que falou o quê, quem é que relatou o quê, quem é que somou o quê, porque tem as estatísticas que são altamente deturpadas e mentirosas também, né? E então eu cito documentos de entidades dos direitos humanos que claramente afirmam a quantidade maior de mortos e feridos na guerra do Peru não tem sido cometida pelo Partido Comunista do Peru, e sim pelas Forças Armadas, etc, etc. E coisa que não sai da imprensa. Tive o cuidado de colocar declarações de militares, como um general Sinesio Jarama, que foi um comandante durante muitos anos de uma região bastante conflagrada no Peru. Esse general Sinesio, ele chega ao ponto de afirmar que os senderistas não são assassinos. Nós, militares, os chamamos de assassinos com um objetivo definido. Estamos política, em guerra, né? Exatamente, estamos em guerra, certo?
Então a coisa vai por aí, sabe? E você acha que, por exemplo, não foi o primeiro livro, né, escrito a respeito desse assunto? Algumas reportagens têm sido feitas devagar, mas alguns jornalistas já conseguem ter, de repente, um olhar como esse que você teve, que você mostrou no livro, né? Você acha que esse olhar que o mundo tem, vendo de fora para dentro o Peru, você acha que está mudando, Rosana? Ou, assim, para a grande maioria, o Sendeiro Luminoso ainda é um bicho-papão? Olha, eu acho que ainda, para a grande maioria fora do Peru, né, o Sendeiro ainda é o vilão, é o bicho-papão. Dentro do Peru, a situação é um pouco diversa. É como se houvessem dois mundos paralelos. O mundo real é uma coisa e o mundo da mídia é outra coisa. Então, a mídia propaga aquilo que a gente acabou de conversar, sabe? Isso, acusações, etc. E o mundo real, o mundo da rua, o mundo das cidades interioranas, o mundo dos subúrbios de Lima, é o mundo do apoio. Do povo? Do povo, do apoio ao sendeiro. Porque o sendeiro, uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer é o seguinte: o Sendeiro Luminoso não é igual às demais guerrilhas tradicionais que a gente já conheceu e conhece. O Sendeiro Luminoso não é um grupinho pequeno de pessoas rebeldes, os ditos rebeldes, tá? Que se veste de guerrilheiro, treina e começa a fazer ações militares. O Sendeiro Luminoso é o povo. Então não é assim, governo de um lado, guerrilheiros de outro e o povo no meio. Sabe? Isso explicaria a força Com certeza, com certeza. É isso que os estrategistas norte-americanos ficam malucos. Porque, para eles, esse tipo de guerrilha seria esse quadro que eu estou te mostrando. Que geralmente a guerrilha, as outras guerrilhas tal, seria isso. Grupo de punhados de guerrilheiros, governo e povo no meio, sendo joguete e atacado pelos dois lados. Não é nada disso. No Peru, com relação ao sendeiro, o povo, a pessoa, o militante, ele é de manhã um professor, à tarde ele é guerrilheiro, à noite ele é professor de novo, ou ele é camponês, e de tarde ele faz outra coisa, entendeu? Quer dizer, é a população participando. Ninguém ali é guerrilheiro 24 horas por dia ou algo assim. Nesses últimos 10 anos, porque teve pelo menos, assim, 2 momentos que foram muito importantes nessa história toda. Um foi a prisão do Abimael Guzmán, né? Guzmán. Grande líder, né, do Partido Comunista do Peru. E a outra foi exatamente a entrada do Fujimori, né? Que veio com a censura, enfim, com toda aquela loucura que a grande imprensa já divulgou. 10 anos de censura, a coisa da participação dele no cartel de drogas, enfim. Sim. O que nesses últimos 10 anos, né? Como é que está a situação hoje do Partido Comunista? Porque, inclusive, a entrada do Fujimori impediu, né, que as pessoas entrassem no Peru, que a imprensa, os jornalistas entrassem no Peru. Você mesmo tinha comentado isso, né, que você tinha sido impedida de voltar ao Peru. Né? O que representou esses 2 momentos? A prisão do Abimael e o governo do Fujimori, né? Realmente são aspectos marcantes dos últimos anos, né, do Peru. A prisão do Abimael Guzmán, professor de filosofia, tido como uma das mentes mais brilhantes do Peru, uma coisa que eu não sabia, eu fui investigar. Para mim, quer dizer, nos anos 80, eu achava que o Abimael Guzmán era um louco, ou algo assim, certo? Agora, quando eu entrei para pesquisar, quer dizer, eu comecei a mergulhar a fundo na história, foi que eu vi que ele era muito admirado. Colegas e professores da área da academia peruana, porque ele estudou, ele se formou numa universidade, depois ele deu aula em outra, ele era tido como uma cabeça brilhante. Então eu falei, peraí, então algo está estranho, então ele não é um doido. Quem é esse homem? Sabe? As indagações começaram a surgir. Então é o seguinte, a prisão dele foi apresentada pela ditadura Fujimori. A prisão dele foi em setembro de 92. Fujimori estava há 1 ano e pouco no poder e tinha dado um autogolpe poucos meses antes da prisão do Abimael. E a prisão do Abimael só foi feita porque os Estados Unidos resolveram entrar diretamente
na questão. Peru. E usaram equipamentos deles, tecnologia, Os peruanos praticamente não participaram de nada e ele foi preso. Muito bem. Essa prisão foi feita nos moldes de um grande espetáculo. Muitas pessoas lembram que ele foi apresentado dentro de uma jaula, uma coisa humilhante, etc., achando que iam abatê-lo, que etc. Não aconteceu nada. Na verdade, não houve. Na verdade, eles achavam que o Sendero acabava ali. Ia acabar né? ali. Não aconteceu nada disso, muito pelo contrário. As estatísticas que eu consegui levantar a partir da prisão do Abimael foi que, nos 2 anos seguintes a setembro de 92, o número de ações militares e de outros tipos do Sendero foram muito maiores do que no auge dos anos 80. 2 anos seguidos. Foi um tiro no pé, então. Tiro no pé. Aí, as estatísticas seguem. Há uma estabilidade de ações, portanto, o Sendero não parou, não recuou, não nada, não desapareceu, e a coisa continuou. Os dados que eu uso são dados, inclusive, que devem ser inferiores à verdade, porque eu peguei muitos dados de órgãos policiais ou de jornais de direita, sabe? É difícil você mensurar muito bem a coisa. Mas imagina-se, até o governo americano mesmo admitiu que o Sendero Luminoso estava mantendo uma quantidade tal de ações que era surpreendente, que não sei o quê. Enfim, não morreu. Não morreu, continua vivo, etc. E a outra questão que você colocou, o governo Fujimori, foi realmente um arraso para o Peru. Foi terrível. Aqueles 10 anos foram um inferno. Porque o Fujimori, como um servil lacaio dos Estados Unidos, enfim, do imperialismo, né? Ele entrou no governo como um cara com um marketing assim de que ele era um japonesinho muito simpático, professor universitário, que ele seria um técnico que ia governar muito bem e tal. Não era nada daquilo, né? Junto com ele subiu ao poder o chamado Rasputin dos Andes, um capitão, um ex-capitão do Exército, homem da área de inteligência e segurança nacional, chamado... CIA, né? Foi acusado de ser agente da CIA, né? Comprovadamente agente da CIA, foi recrutado nos anos 70, e eu conto no livro exatamente como é que foi o recrutamento deste homem. Se chama, não está morto, Vladimiro Montesinos, né? Fujimori, Montesinos e o comandante do Exército, das Forças Armadas, formaram um triângulo de poder absurdo. Agora, principalmente, quem mandava mesmo era o Montesinos. Não era nem o Fujimori, nem o general. Quer dizer, os Estados Unidos. Era os Estados Unidos mandando no Peru diretamente e escancaradamente, certo? Montesinos, como agente da CIA, fez muito bem o seu papel, inclusive ligando-se a narcotraficantes. Daí você vai me perguntar, mas ele se ligou a narcotraficantes para combater o tráfico? Não, para estimular o tráfico. É uma loucura. O material que eu consegui coletar a respeito do envolvimento da CIA e dos Estados Unidos na questão da rede criminosa ligada ao tráfico é uma coisa incrível, assim, né? Começou tudo nos anos 60. Mais de 4 Isso foi décadas, denunciado né? num livro dessa grossura. Na época, teve um agente da CIA que desertou. Ele se chamava, não sei se ele faleceu agora, Philip Adi. Ele escreveu um livro chamado Por Dentro da Companhia, por dentro da CIA. E conta nos anos 60 como é que essa coisa da rede do tráfico foi armada. E a partir dali, isso se estendeu, cresceu. A situação terrível que nós, brasileiros, outros países enfrentam hoje com essa coisa da cocaína tem diretamente a ver com os Estados Unidos e a sua política de incrementar esse tipo Seus de interesses coisa. também na América Latina, Com certeza. certeza, Né? com certeza. Rosana, a gente vai já voltar a conversar, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. O Ideias da Aldeia volta logo, logo. Fique com a gente.
Bom, Ideias da Aldeia está de volta, conversando aqui com a jornalista e escritora Rosana Bonde, que é autora do livro Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína. Rosana, a gente estava falando no bloco anterior dessa questão toda do governo Fujimori, da atuação do Partido Comunista do Peru, enfim. E uma curiosidade que eu, inclusive, era para ter te perguntado anteriormente e acabei esquecendo. Você colocou no teu livro uma coisa que me chamou a atenção, que é a coisa da participação das mulheres, né, dentro dessa organização do Partido Comunista, né, do Peru, quer dizer, do Sendeiro Luminoso, como as pessoas conhecem, né? Uhum. Como é que é isso, a participação da mulher que alcança postos estratégicos dentro dessa guerrilha? Pois eu achei realmente algo inédito, essa participação tão intensa, né, e tão ampla. Porque sabe-se que as mulheres participaram das lutas de libertação, das grandes guerras patrióticas, enfim, dos grandes movimentos armados do mundo. As mulheres sempre estiveram. Muito na coxia, né? Mas um pouquinho para trás, né? Escondidinha, assim. Na base, muitas vezes, da coisa, as cozinheiras, as lavadeiras dos soldados, né? Enfim, ou as estimuladoras da coisa, enfim. Mas aquele papel, assim. Agora, dentro do Partido Comunista do Peru, a mulher sempre teve realmente um papel preponderante. E agora, o Sendeiro Luminoso, pelo que eu consegui verificar, cerca de 60%, tanto do comando como da militância toda, é feminina. São mulheres. Jovens, senhoras de mais idade. Quer dizer, para mim, foi uma coisa fantástica descobrir isso. Quer dizer, uma das organizações mais temidas pelo Império do Norte, pelo grande monstro do Norte, é constituído de senhoritas, moçoilas e senhoras. É fantástico. É fantástico. O que mete medo nos Estados Unidos é essa organização que é feita por mulheres. Quer dizer, é muito, muito interessante. Rosana, uma curiosidade, né? Do que você conhece, dessas viagens que você fez, do teu conhecimento dessa organização no Peru, enfim, da tua experiência até como jornalista mesmo, né? O que você acha que pode representar? Porque o Acre existe um projeto de uma estrada que até 2005, né, nós teríamos ligação com o Peru, direto via estrada, né? O que pode representar nesse aspecto político mesmo, né, nós temos essa proximidade com o Peru, essa ligação com o Peru? Bom, eu imagino que o intercâmbio será maior em todos os sentidos, né? Quer dizer, eu acho que todos temos algo a trocar e aprender, né, nesse sentido. Eu não tenho condições de prever o que pode ocorrer, mas acredito que a existência de uma estrada, ela facilita contatos, tanto comerciais, como troca de ideias, como uma série de coisas, né? Há até quem diga que algumas estradas da Amazônia estão sendo feitas para que as tropas americanas passem com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que aqui eu acho que não é o caso, né? Então, tudo pode acontecer, né? Não se sabe. Rosana, na tua opinião, né, esse desenho do Partido Comunista do Peru, do Sendeiro Luminoso, eu vou falar Sendeiro Luminoso porque é como todo mundo conhece, né? Eu particularmente não gosto, mas essa organização do Sendeiro Luminoso, na tua opinião, ela tem alguma semelhança com o Movimento dos Sem Terras no Brasil? Não. Você acha assim, que essa organização... Não tem, porque é o Partido Comunista do Peru, ele é um partido comunista, né, de conformação marxista bastante centrada, né, bastante típica, digamos assim, com uma orientação maoísta, né, com complementação maoísta, pensamento Mao Tse Tung, com algumas pitadas também de um teórico marxista latino-americano, que é peruano, dos começos dos anos do século passado, chamado José Carlos Mariátegui, né? Que foi também um brilhante teórico e tal. E realmente não tem a ver
uma coisa com a outra, porque o Movimento Sem Terra realmente não é um partido, não tem linha marxista, não tem linha maoísta. Nem nessa questão da organização, de conseguir, de repente, não. Realmente, até nesse lado é muito distinto, né? O Movimento Sem Terra tem uma organização muito mais, digamos, inspirada na organização católica, dos grupos de igreja, que tem aquela sua típica organização de pastorais, né? Etc., que não é o caso do Sendeiro. Agora, eu quero saber se é coincidência, né? Teu nome é Rosana Bond, né? E eu me lembrei daquele personagem, James Bond. E essa coisa de você, de repente, ter sido uma jornalista que fez vários trabalhos, né, nessa questão do jornalismo investigativo, né? Tem alguma coisa a ver, alguma relação? Eu sempre digo que o pessoal brinca com essa história do sobrenome, né? Do James Bond, o agente 007 de Sua Majestade e tal. Eu digo, não, gente, eu sou sua prima pobre, eu sou agente 0,007 e tal. Mas numas, né, vai saber. Mas eu sempre gostei de investigar as coisas, sempre achei que... Você começou muito cedo, né, no jornalismo. Muito cedo. 16 anos, mais ou menos, 16 aninhos. Né? É coisa de família, né? Vem do meu pai e tal, que também atuou no jornalismo e tal. E parece uma coisa meio genética, meio a praga, assim, né? Uma epidemia, sabe? Porque são irmãos, são primos, tal, todo mundo atuando nessa área. Em que momento você se interessou por essa linha do jornalismo investigativo? Olha, é difícil te responder, não sei. Eu acho que eu tenho muita curiosidade. Sabe, curiosidade é uma coisa assim, saber se é verdade o que estão falando. Essa coisa de confirmar se aquilo que está sendo dito, inquietação, atrás, né? Sabe? Será que é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Porque eu me lembro muito da Guerra do Vietnã. Eu era adolescentinha, assim, pré-adolescente, né? Mais ou menos naquela época, ou adolescente já. E eu me lembro que uma coisa que meu pai dizia: filha, a gente não pode acreditar no que o jornal diz, no que os jornais dizem. Porque se assim fosse, a população do Vietnã já tinha sido totalmente exterminada. Falei, como assim? Ele falou, porque todo dia sai notícia de que morreram tantos mil, tantas centenas de Vietcongues. Aí eu parei para pensar, falei, poxa, é mesmo. Ele falou, e você já notou que americano não morre? Eu acho que é por aí. Você chama do jornalismo tendencioso. Né? E o jornalismo hoje, quer dizer, já há muito tempo ele vem apresentando essas características, porque ele tem um propósito tal, né? Interesses por trás e tal, mas a gente não pode acreditar em quase nada do que se diz. Isso é muito sério, né, Rosana? É seríssimo, os jornalistas tinham que repensar isso, debater muito isso, né? O papel que eles exercem, a importância que eles têm, né? E que tipo de papel eles estão exercendo, né? Rosana, eu tenho uma curiosidade. Que impacto você acha que, por exemplo, a entrada de novas mídias, até que facilita por um lado, mas que por outro parece que afasta um jornalista do foco dele, né? Que é a rua, que é a notícia. A questão da internet, por exemplo, ela facilita muito, porque ela está ali te colocando o mundo, né? Com um botãozinho você se liga com o mundo. Mas é isso que você falou, né? Até que ponto você confia no que está na internet? Pois né? Essa é uma questão. É preciso também aproveitar a internet ser usada com filtro, com filtragem, né? Porque a gente vê os maiores absurdos ali também, né? Quer dizer, e uma coisa que sempre, voltando à questão do jornalismo investigativo, do porquê dessa coisa, me irrita tremendamente, por exemplo. Você reparou, por exemplo, que o caso do Iraque, né? Estamos num caso bem mais próximo aí. Eu estava falando do Vietnã, mas temos aí o Iraque, né? A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos está levando uma surra enorme dentro do Iraque. Por quê? Porque eles estão atuando de uma forma desesperada. As notícias que vêm, ora eles dizem que os americanos estão morrendo, ora eles dizem que não estão mais. Aquele número de mortos, a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira. Eles estão chegando ao ponto de denominar a população iraquiana, que foi invadida, inclusive com um argumento falso. O papel da imprensa foi terrível naquele aspecto das armas químicas, né? Puxa, todo mundo deu aval para aquilo, né?
E depois agora tentando desdizer a questão das prisões, da tortura das prisões. A imprensa, no começo, dizia que aquilo era invenção, que os iraquianos estavam inventando a história das torturas, até que surgiram as fotos comprovando, né? A minha impressão que eu tenho é que eles estão levando uma baita surra e estão chamando o povo de terrorista. E isso eles fazem com todas as lutas que têm ocorrido. Você já reparou que não existe mais guerrilha, luta de libertação, etc. É tudo terrorismo. Terrorismo. É a palavra agora de ordem. A palavra de ordem. Contra o império, tudo é terrorismo. Né? Rosana, com tudo isso que você está falando, principalmente essa coisa do jornalista, né? O papel do jornalista hoje, então, pelo que você disse, é muito mais delicado, né? Tem que haver um compromisso muito maior, né? Como é que se forma esse jornalista, Rosana? No meio de toda essa questão de internet, de web jornalismo, da pressão dos jornais em corre com a matéria, vem para cá, sabe? O tempo parece que mudou. Né? Como é que se forma um jornalista hoje, com ética, com compromisso com a notícia, com compromisso com a verdade, dentro de toda essa conjuntura? Pois é uma questão difícil de responder, porque não há uma fórmula mágica. Porque é uma questão ideológica, é uma questão de politização. Ela é simples e complexa ao mesmo tempo, sabe? Os jornalistas tinham que repensar isso, rediscutir isso, porque deve haver uma forma de combater essa coisa e não simplesmente aceitar esse papel, né? O papel de peão dentro de um tabuleiro que outros mandam, né? Com certeza. Outra curiosidade, você, depois de muito tempo como jornalista, atuando em jornais muito importantes, no estado de São Paulo, atuou na Bahia, enfim, ganhou prêmio ESSO, né, com Boca do Inferno, que é um jornal alternativo, né, a imprensa alternativa, enfim, tem toda uma trajetória dentro do jornalismo. Acabou indo para o lado da literatura também, né, porque você tem 11 livros publicados, alguns de infanto-juvenis. Esse é o caminho, é o caminho natural de um bom jornalista, quer dizer, é partir para ser escritor, porque nós temos vários exemplos, né, do Brasil e fora do Brasil também. Você acha que esse é um caminho natural? Não, acho que não, né? Eu acho que é uma opção pessoal, né? Eu não sei se todo mundo gosta de ser pobre, né? É o caso de qual? Do jornalista ou do escritor? Dos dois. Mas principalmente do escritor. Realmente a gente sobrevive muito mal como escritor no país, né, no Brasil. Mas é uma opção pessoal. Tem alguns que realmente, né, se dão bem nessa área. Eu tenho gostado de trabalhar com criança, com adolescente, com literatura infanto-juvenil, com história, com geografia, né? E ao mesmo tempo ainda mantendo esse pezinho no jornalismo, que é um momento que me dá essa grande vontade de fazer grandes reportagens e transformar em livro. É bom, está sendo uma boa mescla. E essa tua eu fiquei imaginando que você tem uma paixão pelo Império Inca, porque não foi só nesse livro, né? Outros livros teus, eles remetem em algum momento à questão dos Incas, né? De onde é que vem isso? Pois está aí uma boa pergunta. Não sei, eu sempre gostei muito das civilizações indígenas, né? Os povos nativos da América sempre me atraíram. E não apenas os incas ou astecas, maias, etc. Os brasileiros também, os demais povos também. Eu sempre tive uma grande curiosidade. Talvez pelo fato de ter descoberto tardiamente que eu sou bisneta de índio Guarani, né? E isso eu sempre desconfiei que não se falava a verdade sobre índio. E não se fala... Eu acho que a história brasileira, a história da América Latina, não conhece o índio. Não fala a verdade. A história oficial a respeito dos nossos povos indígenas, eu acho ela muito fraca. Ela precisa ser reescrita. Reescrita, né? Sabe? Talvez por aí tenha começado essa coisa de investigar os incas e tal, com outros olhos, sabe? Etc. Então, acho que deve ser por aí o início da coisa. Ok, Rosana, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa. E amanhã você vai estar dando uma palestra, né? Amanhã, sim. Na UFAC. Isso, é na UFAC. Agora o horário eu não me lembro. Se eu não me engano, 7h30 da noite. 7h30 na UFAC,
sobre jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo às 7h30 da noite. Ok, eu queria agradecer muito a tua presença, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada, igualmente. Ok. A você das 22 cidades acreanas que nos acompanharam até agora, uma boa noite e até amanhã. Ideias da Aldeia fica por aqui. Deu?